E Páscoa no Divã, a gente queria começar hoje conversando com vocês sobre a neurose da religião. Pastor, o que é isso que vocês querem dizer como a neurose da religião? Primeiro, esse termo é um termo muito antigo, um termo muito velho mesmo, remonta ao século XVII, talvez até o início do século XVIII. Mas quem se apropria mesmo desse termo neurose, e a gente começa a falar, é esse cara aí, o Freud. E essa ideia de divã, que é uma espécie de cadeira em que você começa a falar com você mesmo e ver se algum fenômeno acontece quando você vai tentando se descobrir e ver o que aconteceu dentro do seu coração, ou o que está dentro de você. O Freud usa isso, mas a primeira coisa é que esse termo, nos últimos tempos, nem mesmo a ciência tem usado ele mais. Nem a ciência tem usado esse termo neurose. A gente está preferindo utilizar o termo depressão, fobia, e todas as suas fobias, todos os seus medos, todas esses pânicos, toque, e todas essas coisas a gente tomou o lugar da neurose. Mas isso é diferente de loucura. A gente não está falando de loucura aqui. A grande questão é que a gente nunca soube lidar com a culpa. A gente nunca soube lidar com a culpa. A gente sempre teve problema com ela. E com Freud não era diferente. Ele era um descendente de judeu e que odiava Moisés. E duas coisas vão fazer parte da história dele, exatamente culpa e angústia. E são duas coisas que nos atormentam, tanto culpa quanto angústia. Porque eu conversava com alguém um dia desse, essa pessoa disse assim, eu não sei de onde e por que eu me sinto tão culpado com algumas coisas que eu faço. Eu não sei por que me sinto tão culpado com algumas coisas que penso. Não sei por que me sinto tão culpado com algumas coisas que sinto, falo. Eu não sei por que esse negócio perturba a cabeça. E culpa é uma coisa tão interessante que enquanto você não consegue resolver, ela não sai de você. E angústia é a mesma coisa. Porque normalmente culpa tá via de regra com alguma possibilidade que não aconteceu, ou algum tipo de frustração, algo do passado, via de regra. Mas a angústia é uma coisa presente e remonta muito à ansiedade. E a gente nunca soube lidar com isso direito. A gente não sabe lidar com a expectativa. A gente tem dificuldade de lidar com o passado, e a gente tem mais dificuldade ainda de lidar com a incerteza do futuro. E isso perturba. E toda a obra desse cara, ela vai ser para, via de regra, responder esses dois questionamentos. Como é que a gente se livra da culpa? E como é que a gente consegue se livrar da angústia? Como é que a gente se livra disso? E é interessante que ele vai tentar resolver isso tentando explicar a gente. E aqui é engraçado que a psicanálise vai tentar explicar a gente de uma maneira muito interessante, tirando Deus da equação. Então, quando eu tiro Deus da equação, eu preciso tentar explicar a gente de alguma maneira. E como é que esse cara explicava a gente, por exemplo? Ele dizia assim, olha, vocês têm uma parte que é uma parte paixão, é uma parte instinto, é uma parte incontrolável. Isso aí está muito em música. Quem manda na gente é o coração. Quem é que consegue controlar os nossos impulsos? E o Freud chamava isso de id. É um pedaço bicho que a gente restou da gente, da nosso processo de evolução. É um pouco do nosso DNA de símios que nós éramos. É um pouco de, desculpa a grosseria, mas é um pouco do nosso lado macaco que ainda está na gente, assim. E esses instintos se manifestam porque é o nosso lado bicho. Mas esse lado bicho, ele sempre é controlado por um cara chamado eu, racional, extremamente controlador, que quer ter o controle de cada paixão,
que quer ter o controle de cada instinto, que quer ter o controle de cada sentimento, quer ter o controle de cada pensamento. Só que o problema é que, segundo esses caras, o meu eu apaixonado, o meu eu instintivo, ele começa a brigar comigo mesmo e eu começo a ficar meio doido de vez em quando, sabe? Porque às vezes eu paro e eu tenho uns desejos que eu começo a tentar me controlar e eu fico pensando, de onde esse negócio apareceu? Será que é o meu lado bicho que ainda está aqui? Mas tem uma coisa que é pior. Tem um negócio que se formou lá no meu inconsciente, que eu não sei aonde é, segundo ele. Que esse negócio é moral. E é de lá que vem a culpa. É um eu perfeito que fica sempre me incomodando. Então eu fico nessa eterna briga, eu comigo mesmo. Então eu sou um cara extremamente angustiado, extremamente culpado. Porque hoje é quinta-feira à noite e eu poderia estar em qualquer lugar. Mas como eu tinha que vir à igreja e eu tinha um sentimento de culpa que estava dentro de mim hoje à tarde, dizendo que se eu fosse viajar ou eu fosse para algum lugar, eu não ia ser abençoado por Deus. E aí eu comecei com uma neurose dentro da minha cabeça, porque eu comecei a brigar comigo mesmo. Eu comecei a lutar comigo mesmo, dizendo assim, eu preciso ir nesse lugar, então eu vou, porque senão eu vou começar a me sentir culpado. Mas eu estava angustiado antes de vir para cá. E isso é dessa maneira que essa galera começa a tentar explicar. Mas não é só assim, não é só isso. Isso acontece, segundo essa turma, de diversas maneiras. Por isso que a turma diz que quem não é neurótico é psicótico. Porque a gente vive brigando com a gente mesmo. A gente vive brigando com a realidade. A explicação é bonita, cara. E olha como é interessante. É mais ou menos isso mesmo, assim. Eu tenho alguém lá dentro de mim que fica dizendo, eu quero muito fazer esse negócio. Eu quero muito sentir essa emoção. Eu quero muito sentir esse desejo. Mas aí tem uma outra voz dentro de mim que fala assim, olha, melhor você ter cautela, hein, cara. Mas aí tem um outro chato lá dentro de mim, parece uma consciência que começa a dizer assim, esse negócio não é certo, cara. E aí eu fico assim, de semana em semana, brigando comigo mesmo. Eu brigando com a minha essência. E aí eles diziam, como é isso? A neurose se caracteriza como uma série de perturbações emocionais que afetam o comportamento e a vida social de uma pessoa, sem, no entanto, prejudicar a capacidade dela avaliar a realidade. É mais ou menos assim, ó. Não tem essas brigas que você tem com você mesmo? Show. Mas não quer dizer que você viu o gnomo, nem Papai Noel, nem criou uma realidade paralela. É só uma briga que você tem aí dentro de você. E aí a gente começa a usar essas expressões, porque a gente tomou isso. Porque aí olha só que interessante. O neurótico, ele está fixado em certo tipo de vício emocional, em torno de um tema específico, como culpa. O cara tem mania de culpa. Antes dele fazer alguma coisa, ele já pede desculpa. Você conhece gente assim? Você chega na casa do cara, ele começa a arrumar tudo, ele fala, meu Deus, como é que eu vou receber você aqui? Eu não posso. E aí, você que é neurótico, é assim, a gente conversa alguma coisa, você tem que ficar se desculpando o tempo todo por aquilo que você está falando, porque você tem que agradar alguém. Você tem que agradar, na verdade, todo mundo que está em volta de você. Então, aonde você está, você sempre está preocupado, será que eu posso colocar essa palavra aqui agora? Será que eu posso fazer esse gesto aqui? Mas, por outro lado, também pode ser prepotência. Aquele mais ou menos assim, dane-se o mundo e eu faço o que eu quiser. Mas também pode não ser. Pode ser só mania de controle. Mania de querer dizer o que todo mundo tem que fazer. E ai, se alguma coisa sair, isso aqui. Possessividade, carência, inveja. Essa briga que eu tenho comigo dentro de mim. Mas eu achei isso aqui muito interessante numa das coisas que eu li. Olha que legal. São pessoas com dificuldade em fazer certas operações básicas da vida, como assumir responsabilidade. Então, se você é irresponsável, não se preocupe, você é neurótico. Se você é mal agradecido, é porque você é neurótico, você tem um problema interior. Você tem um problema em ajudar os outros, é porque você é neurótico.
Você tem problema com recompensa, protejam e sem conseguir deixar de sentir culpa, raiva e pesar de forma desproporcional. Percebe uma coisa muito interessante aqui? Todos os sentimentos que a gente tem em relação a gente, em relação ao outro, virou doença, tem que tratar com Gardenal. Se eu não sei falar obrigado, eu preciso tomar um antidepressivo. Se eu tenho dificuldade de acordar de manhã cedo, tadinho, ele teve um desenvolvimento tão ruim. Mas ele arrumou um trabalho e durante a semana ele chegou atrasado a semana inteira. Coitado. Aí ele está morrendo de estresse porque a caneta cai 10 vezes da mesa dele, ele tem que pegar 10 vezes e limpa o chão depois que a caneta caiu e depois ele limpa a caneta. Não é porque ele tem toque. Aí, ele tem vergonha de quem ele é. Ele não consegue aceitar quem ele é. Esse cara é meio neurótico, ele está precisando de antidepressivo. Ele não sabe expressar o sentimento dele. Ele é neurótico, coitado, ele é doente. O cara é irresponsável, o cara é mentiroso, prepotente, e tudo isso é uma doença psicológica. E tem CID ainda, e dá para pegar atestado médico, e dá para ficar afastado. Ai, a gente transformou tudo que a gente sente em doença. A gente transformou todas as nossas dificuldades e deficiências em doença, e tem remédio para tudo. Tem remédio para quem é compulsivo em compra. Tem remédio para quem é compulsivo para comer. Tem remédio para tudo. E a gente transformou todo o comportamento humano numa má formação psicológica. Tudo isso. E a gente chamou de uma coisa no século passado: neurose. Mas pastor, por que neurose da religião? Porque você pode se perguntar, e Deus com isso? Bom, para essa galera de pensamento, Deus e vocês que estão aqui, na verdade é porque vocês são os desamparados, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, ó, Juliana está com a Melina aqui, por exemplo, ó. Só que aí a Melina vai dormir. E aí o Rafael e a Juliana vão fazer outras coisas sem a Melina. E aí lá no inconsciente da Melina, que a gente não sabe onde é que fica aí dentro, mas ela vai começar a sentir uma saudade da Juliana, mas ela está dormindo. Mas ela começa a sentir uma saudade do Rafael tão grande. E no processo de formação, quando ela começa a ter que se separar da Juliana e do Rafael, ela começa a ter uma saudade muito grande. Mas ela não tem saudade da mãe, ela tem saudade do pai, que é o macho alfa, do todo-poderoso, o dono da casa. E isso gera um sentimento de abandono. E como gera um sentimento de abandono muito grande, todos os seres humanos crescem com vazio dentro da gente. Isso é um sentimento de abandono. E aí o que a gente faz? A gente tem uma carência de pai. E aí o que a gente fez? A gente criou as religiões. Boa explicação, não é? E a gente paga R$1.000, R$1.500 para aprender isso na faculdade. Porque Deus é só uma emanação da minha mente. Fui eu que criei esse cara. Eu que, na verdade, me sinto abandonado demais. E aí, como eu me sinto abandonado, eu preciso de uma referência. Aí eu criei um todo-poderoso. E percebe, esse fenômeno é universal. Todo mundo tem, olha aí, ó. É engraçado que essa obra é muito interessante. Esse cara é um francês. E essa citação é exatamente dele. E a ideia é sempre assim: os seres humanos têm culpa e angústia e se sentem desamparados demais. E eu começo a pensar nisso, porque então, o que a religião faz? Ela gera em você, em primeiro, consolo. Porque como você é um ser que vive tão angustiado e tão culpado, quando você vem aqui, aí você ouve uma palavra legal.
E aí você fica extremamente consolado. E é bom, e eu fico firme para viver a semana inteira. Mas por outro lado, esse Deus é um cara meio complicado. Ele cobra umas coisas da gente. Então, como ele cobra umas coisas da gente, e tem umas coisas que esse Deus cobra que eu não consigo fazer. Então esse negócio me gera uma culpa, menino, especialmente vir na igreja quinta-feira à noite. Gera uma culpa que você não tem ideia. E daí, a religião, na verdade, nada mais é, igreja e Deus, de uma fábrica de malucos. E isso gera cada dia mais doença mental na gente. É por isso que esse negócio de religião no século 21, cristianismo, Deus, se ele existe, deixa ele lá, a gente não quer conversar com ele. Só que a grande questão é que aqui, eu obedeço a Deus porque eu tenho medo dele. Porque a minha mente é tão perturbada que eu obedeço a esse Deus porque vai que ele manda o devorador, e aí eu estou ferrado. Porque vai que Jesus volta e o que eu estou fazendo naquela hora que ele voltou? Meu Deus, o que eu faço? Eu tenho que obedecer esse Deus por medo, porque ele fica o tempo todo em cima de mim. E ai, se eu der um pio fora daquela linha que ele fez e que ele disse. A relação criada por Deus aqui é uma relação de medo, mas não é só isso. Porque também é uma relação de interesse. Porque se eu quero alguma coisa, aí eu oro mais. Porque se eu estou a fim de ter um negócio, aí eu canto mais. Se eu estou a fim de alcançar alguma graça, aí eu subo até o convento de joelho, mesmo sendo que eu sou crente. E aí o que a gente tem mais? Loucura mental. O que eu quero dizer para vocês é que a maneira com a qual a gente enxerga o mundo, a gente começa a ter alguns problemas aqui. E se a gente for fazer uma pesquisa muito rápida, a grande questão que a gente precisa se perguntar é, dentro dessa matemática, aonde Deus está nessa situação toda? Onde é que Deus está aqui nessa equação? Na formação de mim? Aonde Deus está? Aonde ficou Deus dentro desse monte de conflito interno que eu tenho dentro de mim? Será que não teve nenhum momento e nenhuma hora da minha vida que Deus podia intervir? Será que é tanta loucura assim que Deus nunca se preocupou com isso? Será que ele deu um chute na criação e foi embora? Mas há uma outra pergunta que a gente deveria se fazer. Por que a gente sempre é vítima das situações? Porque quando se fala de falhas e pecados, e é o nome que a Bíblia dá, a gente chama isso de doença. Mentira, algumas obsessões, algumas manias, e eu não estou de maneira nenhuma tentando aqui ser radical e dizer que isso não existe. Não, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas é muito fácil a gente jogar na conta de doença o que é pecado. Jogar na conta, ao invés do caráter caído, jogar na conta do remédio que tem que resolver e do terapeuta que vai resolver. Só que da maneira com a qual a gente coloca, a gente sempre é vítima. A gente é vítima o tempo todo. Nunca a culpa é nossa. E é aqui que eu queria chegar com vocês. A maneira do século 21 olhar a gente é uma maneira sem a menor culpa. Nós nunca somos culpados de nada. Porque quando eu traí a minha mulher, não foi porque aquilo aconteceu, porque eu sou um mau caráter, mal agradecido. E eu tenho um caráter lascivo. Não, foi a outra que me deu mole. E aí, sabe como é fraqueza, né, cara? É o id. É aquela impulsão. Eu não pensei, o ego não conseguiu me controlar. Eu fui. Quando eu vi, eu já estava lá. A gente joga. E por que eu entrei naquele esquema? Eu entrei naquele esquema porque, você sabe como é que é? Quando eu vi, eu já estava lá.
Sabe, foi aquele impulso que veio, eu não consegui controlar. É aquele negócio que vem de dentro da gente, sabe? É difícil. Pessoal, quando a gente está falando disso, é porque a gente arrumou explicação para pecado e deu um nome científico para ele. É isso que aconteceu aqui. E a gente deu uma explicação científica para a culpa, que não a nossa relação com Deus, a imputação de alguém que é depravado. Mas uma outra pesquisa que você poderia fazer é, porque pensa nisso, se tudo que eu faço, se tudo que acontece comigo é culpa do outro, a pergunta que eu te faço é só isso: perdão para quê? Eu nunca vou precisar pedir perdão. No século 21 a gente não pede perdão. Não precisa. Na relação com Deus, perdão. Para que isso? Não tem necessidade desse negócio. Só que quando eu olho o texto bíblico eu não percebo isso. Quando eu olho o texto bíblico, eu percebo Jesus, em Mateus capítulo 26, dos versos 26 a 29, eu vejo Jesus instituindo exatamente esse ritual que está aqui na frente de vocês. Jesus está instituindo esse ritual. Não era aquela mesa, era uma mesa como essa. Era algo semelhante a isso, não é isso. Aqui a gente só adaptou culturalmente, não tem problema. Mas o texto bíblico diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça. Nas narrativas de Marcos e Lucas você vai ver que o texto diz que ele abençoou o pão. Não há diferença nenhuma aqui. Partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, o abençoou e o ofereceu aos discípulos dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue. Na verdade, esse é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até em aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Pessoal, me permita lançar luz aqui, porque no meio desse monte de desculpa que a gente encontra para erros, pecados que a gente comete, a Páscoa, sendo analisada de uma maneira bem simples, vai dizer que, na verdade, o que a gente não consegue é ver a verdade como ela é. Deixa eu tentar te mostrar só isso aqui. Percebe que Jesus está dizendo nesses dois versos isso, no 26 e no 28, quando ele diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Por favor, nunca interpretem isso aqui como sendo literal, porque Jesus falou que ele é o bom pastor, e Jesus nunca levou ovelha nenhuma, porque você também não é ovelha. Isso é um sentido figurado. Jesus disse que ele é a videira, e de Jesus nunca nasceu um pé de árvore, da orelha dele um pé de cebola. Jesus não é a videira. Por isso não faz o menor sentido eu falar que depois que eu orar aqui, esse negócio vai virar o corpo de Jesus. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma inapropriação de uma verdade bíblica louca, no sentido, enfim. Mas a grande questão é que esse ritual, ele tinha sido feito por 1.400 anos já. Há 1.400 anos, os judeus faziam esse ritual, e ele sempre era igual. Foi sofrendo algum tipo de mudança, mas sempre era assim. Alguns pães sem fermento, esse aqui está fermentado demais para a época. Alguns jarros cheios de vinho, e o povo sentava-se em volta da mesa, porque esse ritual tinha sido instituído exatamente na 10ª praga no livro do Êxodo, porque em um dia Deus iria passar pelo Egito, e Deus iria pechar sobre o Egito, ele ia Páscoa sobre o Egito. Deus ia passar por cima do Egito.
E quando Deus passasse por cima do Egito, quem não tivesse na porta da sua casa uma marca de sangue de um cordeiro que teria sido morto, e não comesse o cordeiro, e não comesse dos pães, e não usasse como tempero aquelas ervas amargas molhadas em sal, em água de sal, a morte chegaria na casa daquela pessoa. Assim a Páscoa foi instituída, e por 14 séculos ela funcionou do mesmo jeito. Só que agora Jesus manda preparar uma Páscoa. E eles não estão entendendo bem. Eu acho que vocês conseguiram ver aqui como eles não estavam entendendo bem. O mestre falou que ia morrer? Como assim? E o Pedro diz, o senhor não vai morrer, o senhor está de brincadeira. E aí Jesus chega na Páscoa, e na hora dele segurar o pão e dizer, esse foi o pão que nossos pais comeram no deserto, como toda a casa judaica acontecia, ele fala assim, isso é o meu corpo. Espera aí, o meu corpo? Mas até o ano passado era o maná que a gente comeu no deserto. Agora ele virou o seu corpo. Esse é o meu corpo. Acho que o mestre tomou vinho demais, ele não deve estar bem. Ele já está trocando as bolas. Só que aí no outro brinde, ele não levanta e diz, essa é a aliança que o meu pai fez com Davi. Essa não é a aliança que foi feita com Noé. Ele diz, esse é o meu sangue. Aí o pessoal fala, agora o negócio está pior. Agora piorou. O mestre está louco. E ele está mudando e ressignificando um ritual. E essa turma não consegue ver a verdade como ela é. Eles estão agarrados e não conseguindo ver que Deus está manifesto na frente deles, eles não conseguem ver. Deus está ressignificando a vida deles e eles não conseguem ver. Deus está tratando a vida deles, mas eles não conseguem enxergar. 1400 anos foi o suficiente para deixar uma nação inteira neurótica e sem conseguir entender a promessa de Deus que Ele iria visitar aquela nação. Eles não conseguem ver isso. Pessoal, isso não é difícil de acontecer com a gente. Não é difícil da gente começar a cair num monte de conto e ao invés de dar nome a pecado de pecado, a gente começar a dar nome de outra coisa. E a gente começar, ao invés de ver e enxergar a ação de Deus, a gente começar a procurar solução aonde não tem. Mas, quando eu olho esse texto, eu percebo que se a gente tem muita dificuldade para lidar com relacionamento com o Criador, se a gente tem dificuldade, porque a gente se relaciona com Deus, ou por medo, ou se a gente se relaciona com Deus, porque a gente quer alguma coisa, e isso é loucura, isso é neurose. A Páscoa vem mostrar para mim que Deus mesmo providencia de graça um relacionamento real com a gente. E percebe que o texto está dizendo para mim e para você. Foi Jesus quem tomou o pão e ele está falando que figurativamente aquilo era o corpo dele. Foi Jesus e não foi a gente que foi até ele que pega o cálice e diz assim, isso aqui é para vocês. Só que Jesus ainda fala uma outra coisa mais profunda aqui. Porque ele utiliza a expressão aliança, e aliança aqui no Novo Testamento é sempre a relação de uma pessoa com a outra. Está mudando o status da aliança aqui. Don Carson tem uma expressão que eu acho interessante para eu poder explicar isso aqui e conversar com vocês. Imagina que lá no Egito tinha o Rabino Marcos e o David, por exemplo. 2 pais de família. E na hora da Páscoa, o David olhou e falou para o Marcos assim, Marcos, você já matou o cordeiro? Já matei o cordeiro. Você já pegou as ervas?
Já peguei as ervas. Você já fez um molho de água de sal? Já fiz um molho de água de sal. Marcos, você já passou o sangue do cordeiro na porta da sua casa? Já passei. E ele diz, mas você vai comer a parte da frente ou a parte de trás primeiro? Marcos, quando o anjo vir, como é que será que vai ser? Será que a gente não vai morrer mesmo, não? Porque eu estou tentando fazer tudo certinho aqui para ver se vai funcionar. E aí o Marcos diz assim, eu não estou preocupado, David. Porque eu sei que não é pela forma que eu faço, eu sei que é pelo sacrifício do cordeiro. E eu sei que o cordeiro já foi morto, então está tudo tranquilo. E o Carson diz assim, se eu perguntar para vocês, quando o anjo da morte passou por cima do Egito, quando foi Páscoa no Egito, e eu perguntar para vocês assim, qual dos dois foi bem sucedido no momento em que o anjo passou? Todos vocês vão dizer, claro que foi o Marcos. E vocês ainda vão ser piedosos e dizer, ele mostrou mais fé. E eu vou dizer, vocês são hipócritas. Porque não depende da quantidade nem da qualidade da sua fé. Depende da qualidade e da quantidade do sacrifício do cordeiro e não de você. Não depende do tanto que você responde a ele, mas depende do que ele fez por você. E não do quão bom você é. E não com a melhor maneira possível para você fazer tudo e resolver tudo. Quando Deus passa por cima daqueles egípcios e dos israelitas que estão lá em cima, não importa. Importa o que Deus fez e não o que eles fizeram. 2000 anos depois, não importa o que vocês fizeram, importa o que Cristo fez. Não importa a quantidade da fé, importa o tamanho do sacrifício do cordeiro que agradou o Pai, e agradou o Pai de tal maneira que não faz o menor sentido eu ter medo dele agora. Eu não posso me relacionar com Deus por medo. Então, se você chegou aqui, independente do tempo de fé que você tem medo de Deus, deixa eu dizer, você está com um problema, porque você ainda não entendeu que não depende do tamanho da sua fé, mas depende do tamanho do sacrifício de Jesus. Você não entendeu o que é graça, você não entendeu o que é Páscoa, porque você tem medo de Deus, você acha que Ele vai te castigar. E se tem uma coisa horrorosa que crentes fazem, especialmente os terroristas, é quando eles chegam e dizem, cuidado com a ira de Deus. Ei, o que Jesus estava fazendo naquela cruz, se não recebendo a ira de Deus no seu lugar? Não faz sentido Deus se irar contra filhos, porque Ele se irou contra o filho dele naquela cruz. Eu não preciso ter medo de Deus. Mas pastor, eu pequei. E todas as vezes que você pecar, tem alguém que está do lado direito dele para olhar por você. A Páscoa mostra isso. Eu não preciso me relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo pagão. Eu não me relaciono com Deus como se Ele ficasse o tempo todo em cima de mim me pressionando. Esse não é Jesus Cristo. Esse não é o Senhor. Eu não preciso ter medo. Pessoas servem a Deus com medo do inferno. É melhor você ir para o inferno logo, porque você já está vivendo Ele. Como é que você se relaciona com Deus? Com medo. Isso é neurose. Isso é loucura. Obedecer a Deus com medo do juízo dEle, do castigo dEle. Ou Deus castigou o filho dEle na cruz, ou Ele vai castigar você. E desculpa se eu estou desconstruindo toda uma teologia legalista que você tem. É porque você precisa ler a Bíblia direito. Entender o que é ser reformado direito. Eu não estou dizendo que Deus passa a mão por cima de pecado. Mas não me diga que a ira de Deus vai cair sobre mim, porque ela caiu sobre a vida do filho dele naquela cruz. Eu não tenho medo de Deus. Porque eu tenho alguém que intercede por mim o tempo todo, e Ele nunca deixou de ser o meu ajudador. Ele nunca deixou de ser o meu intercessor. Ele nunca deixou de entrar na minha frente para que eu pudesse me relacionar com o Criador. Eu não posso ter medo de Deus. Eu não posso ter uma neurose dessa. Eu não posso ficar perturbado, obedecendo a Deus, porque Ele está atrás de mim o tempo todo. Por outro lado, eu não quero de maneira nenhuma que você ache que eu estou sendo licencioso aqui.
Porque Deus não se ira com seus filhos, mas Deus os disciplina quando necessário. E em muitas ocasiões, Deus precisa soltar você. E exatamente quando Ele te solta, é o momento em que você se entrega à sua corrupção o máximo possível. E como um pai amado, Ele traz você de volta. Porque Ele permite que você seja disciplinado pelas suas próprias atitudes. Então não ache e não dê lugar ao pecado por causa da graça. Não faz um negócio desse. Mas por outro lado, a cruz vai mostrar para mim que eu não tenho que me relacionar com Deus porque eu quero alguma coisa dEle. Eu não posso querer nada dEle. Eu tenho mais do que mereço. E vocês sabem disso. Se eu caísse fulminado aqui agora, ainda assim a misericórdia de Deus estaria sobre mim. Ainda assim a graça de Deus estaria sobre mim. Eu não posso buscar Deus por interesse. Eu não posso me relacionar com Ele porque se eu cumprir a cartilha, Ele vai me abençoar. Deus quer uma relação de amor com vocês e não uma relação de troca. Deus quer a vida de vocês inteira e Deus não quer pedaço de vocês. Não venha com esses joguinhos de interesse, com adivinha e pega-pega com Deus, porque isso não existe. Isso não existe. Deus só tem um padrão, fidelidade. Deus só tem um padrão, amor. É o padrão que Ele tem. Então não se relacione com Ele com medo e também não chegue para se relacionar com Deus querendo alguma coisa dEle. Para com isso. Para com isso. Meus irmãos, quando Jesus está dizendo de aliança aqui, e a ideia de kainé aqui, de aliança, é que Ele está reformulando a forma de se relacionar com o seu povo. A maneira é nova. Ela é nunca antes vista. Porque ninguém vai encostar na arca de Deus e cair fulminado, porque o Filho de Deus já foi fulminado no nosso lugar. A Shekinah de Deus não vai subir aqui, porque a glória de Deus foi encarnada e saiu de dentro de Maria e estava encravada naquela cruz. A glória de Deus não é uma fumaça, a glória de Deus é uma pessoa encarnada e é o Filho dele que estava naquela cruz por nós. Deus não é um templo, nem está num templo, porque aquele templo era uma figura do Filho dele que estava lá. Desde o lugar de se lavar até o Santo dos Santos, que é a presença de Deus, porque somos purificados por Cristo, e é Ele que trouxe a presença de Deus para nós. E sabe o que você fez para ganhar isso? Nada. Nada. Porque até a fé que você tem foi dada por Ele. Esse Deus é digno de glória. Esse Deus é digno de adoração. Quando a gente fala que Deus providencia relacionamento de graça, é porque eu não preciso nem de medo, nem de troca com Ele. Segundo, se o problema é culpa, Deus providenciou não um antidepressivo. Embora se você precisa e foi prescrito, use. Eu não quero dizer que você não tem que usar, pelo contrário, não é nada disso que eu estou falando. E se você tem problema com sono, não tem problema você usar também esqueci o nome desses trem agora, que usa de noite, que a tarja é preta e o nome some da cabeça. Olha que inferno isso. Você lembra de tudo, você só esquece o nome. Aí eu falo assim, a Ana, aquela, mãe. Aí eu falo assim, como é que é aquela mulher? É a mãe da Kedma, que é casada com... Aí eu só esqueço seu nome. Tudo, né? Coisa. Mas não é disso que eu estou falando. Jesus não deu um anestésico para a culpa. Jesus veio providenciar a remoção da culpa. Culpa é a relação que a gente tem com Deus. Culpa é como todos os homens nascem. Todos nascem culpados diante de Deus. Esse é o maior desafio que a gente encontra no nosso tempo. Porque as pessoas vivem como se Deus não existisse. Mas se você vai conversar com elas, a primeira coisa que elas dizem, não, eu com Deus a gente está bem. Mas vivem como se Ele não existisse. Mas eu e Deus a gente está 100%. Não sei de onde tirou isso. Talvez ela fale assim, não, eu sinto que está tudo bem comigo, está tudo legal, eu sinto que está bem. Meus irmãos, não é assim que a gente nasceu.
As pessoas só se sentem inculpáveis diante de Deus assim por conta de teorias como essa que a gente acabou de ver aqui, que retiram de nós, seres humanos, toda a culpa. Tira isso, tira a nossa relação com Deus. Fizeram a gente ser uma ameba que deu certo. E aí agora tira a nossa relação com o Criador, exatamente porque Ele é amor e Ele tem que fazer tudo. Só que a gente não sabe que quando a gente absolutiza o amor, a gente fez o amor virar Deus. E o amor não é Deus. No caráter de Deus até há amor, como uma das suas manifestações. Mas o amor nunca foi Deus e nunca vai ser Deus. Como é que a gente resolve o problema da culpa? A gente não resolve. Porque quem resolveu foi o próprio Deus. Foi Ele que estava naquela cruz. Por isso, tomem e comam o meu corpo para os pecados de vocês serem perdoados. Vocês só têm culpa porque Deus existe. Se Deus não existe, qual é o meu padrão? Qual é a minha baliza? Ah não, a minha baliza é a civilidade. Eu faço o bem porque a gente precisa conviver bem. Tá, então se eu resolver fazer mal, por que vão me julgar? Eu não estou a fim de seguir o padrão. Por que vão me julgar? Alguém pode me julgar? Não. Deus não é assim. Ele entra na história para pegar seu passado, não reescrever, mas para pegar seu passado, amassar e jogar no lixo, para você poder recomeçar. Então, se você lida com questões que você traz a vida inteira, de manhã, de tarde e de noite, deixando a sua mente perturbada, e a igreja é mestre em jogar exatamente culpa sobre as pessoas. Não pregam o evangelho como deveria e arrebentam as pessoas de culpa. Eu queria dizer para você que não há lugar para culpa no cristianismo. No cristianismo há lugar para arrependimento, para ter perdão de pecados. Agora há uma questão espiritual muito séria aqui. Porque Satanás sabe da sua história toda. Melhor do que você. Porque ele tem mais poder do que você. Olha bem para mim, por favor. Alguns de vocês são acusados por Satanás o tempo todo. E às vezes não tem paz. Porque isso volta, vira e mexe. Porque vocês ainda não aprenderam. Não a utilizar o nome de Jesus. Mas qual é o seu lugar em Jesus? É diferente. E em muitas ocasiões, por coisas que você já se arrependeu, por coisas que você já pediu perdão, por coisas que você já mudou, volta. Porque você ainda não conseguiu perceber quem é você em Jesus. Você ainda não conseguiu entender que quando isso vem, a gente só tem uma decisão. Quem sou eu em Cristo Jesus? O que é que Jesus fez de mim? Não há lugar para culpa no cristianismo, gente. Porque o sangue de Jesus nos perdoou de todos os pecados, não foi de alguns. E eu vejo pessoas morrendo de medo, dizendo, eu pequei agora e Jesus voltou, eu vou para o inferno. Parece até brincadeira um negócio desse. Nossa, pequei agora, Jesus voltou, pequei agora, morri, vou para o inferno. Olha bem para mim. Você quer dizer para mim que você já conseguiu pedir perdão por todos os pecados que você cometeu? Só se você pediu por atacado. Senhor, me perdoa pela vida inteira. Você vai falar para mim que você conseguiu nomear cada pensamento que você teve que foi contra o outro. Todos. Eles são legalistas demais mesmo, né? É legalismo demais, gente. Jesus morreu pela sua culpa passada, presente e futura. Não seja um neurótico da religião. Ele te chamou para a liberdade. Jesus morreu por todos os pecados que eu cometi. Jesus morreu pelos pecados que você está cometendo agora aí.
E ele morreu até pelos pecados que você ainda vai cometer, porque ele sabe que você é pó, e que se ele não te levar, você não conseguiria ir. Isso é graça. E é esse o problema. A gente não consegue aceitar esse negócio. Porque a gente descobre que a gente não é essa Coca-Cola toda. É mais fácil ficar neurótico e doido, tentando se reconciliar com Deus e tentando obedecer um padrão. E aqui, o problema de vocês é porque eu já sei o que vocês estão pensando. O pastor não pode falar essas coisas porque os crentes agora vão tudo ficar doido. Vocês são muito legalistas. Vocês são legalistas demais. Se vocês não tiverem o freio, vocês não conseguem. Aí sabe qual é o problema? Porque na nova aliança, o freio está aqui, ó. Ele não está aqui do lado de fora em duas tábuas. Ele está aqui, ó. A lei foi internalizada num coração de carne novo. Ela é muito mais profunda. Tem gente que diz assim, nossa, eu amo o Deus do Novo Testamento. Qual? O que mais falou de inferno? Eu amo o Deus do Novo Testamento. Qual? O que falou para você que agora a lei não é só se eu matar alguém, mas se eu pensar em alguma coisa contra você, eu já sou digno de morte. O Deus do Novo Testamento é muito mais rígido e ríspido. Vocês nunca pararam para ler a Escritura? Jesus Cristo é o cara que mais fala de inferno na Escritura. Ele é o que mais fala de condenação. Ninguém falou disso como ele. Porque com ele não tem meio termo. O que Deus aceita é o sangue dele ou nada mais. A única maneira da gente se livrar da culpa é quando a gente entende que ele estava entregando a vida dele por nós. E quando a gente acolhe isso com fé no coração, a gente nasce de novo. Isso é diferente. Eu não obedeço para ter. Eu não obedeço para chegar em lugar nenhum. Mas eu fui amado para obedecer. Porque eu não consigo não obedecer. Eu não consigo não amar esse Deus. Eu não consigo viver longe dele. O que perturba não é a ordem dele, porque a ordem dele me dá prazer. Calvino dizia que a ordem de Deus é algo que entra no meu coração e me dá um deleite tão grande que eu não consigo viver sem ela. É por isso que essa dúvida de vocês, então agora a gente está liberado para pecar, é porque vocês são legalistas e não entenderam a cruz. Vocês não entenderam que com a lei encravada no coração, esse negócio vai com a gente aonde a gente está. E não foge de nós de jeito nenhum. Eu não consigo fugir de Deus nem escapar da mão dele. Aonde eu vou, ele está comigo. Porque eu estou selado com ele. Ele selou o meu coração. Então deixa eu dizer para você, se você vive com esse negócio dentro de você, eu queria que você fosse e entendesse a obra de Jesus te perdoando, para você poder ter prazer na lei de Deus, e não medo ou querer alguma coisa. E se o seu problema é a angústia, olha o que Jesus diz. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, com você, no reino do meu Pai. Aqui é simples. Angústia, medo do amanhã, pressão no peito. Pode. Falei com a Aline, acho que foi hoje. Falei, ó, respira no 3 e solta no 4. Beleza, isso ajuda pra caramba, é legal. Ó. Quer fazer comigo? Não, né? É muito feio. Mas você faz em casa, quando você estiver assim, ó, né, com aquele peito apertado, você faz. Se não lembrou de nada do que eu falei, vai lembrar do dedinho, né? Isso é terrível. Eu estou aprendendo que a gente aprende por associação. Angústia a gente se livra sabendo que hoje não é o último dia, nem amanhã, nem a conta que eu tenho para pagar, nem o trabalho que eu tenho para realizar, nem planos que talvez eu tenha feito e que são bons, mas o que eu sei é que um dia eu vou me reencontrar com esse Jesus que está vivo. Nada pode ser maior do que isso. Cheque nenhum, emprego nenhum, concurso nenhum, casamento nenhum, filho nenhum pode ser maior dentro de vocês do que a certeza de que nós vamos nos reencontrar com Jesus um dia. Nós o veremos como Ele é. Vocês comerão comigo no reino de meu Pai. E aqui é uma comunhão viva, um relacionamento vivo. E quando ele diz vinho novo, a ideia é
Vinho na Páscoa é celebração. Celebração eterna com Deus. Celebração eterna com Jesus. É por isso que as aflições desse tempo, elas não são comparadas com essa glória. E quando Paulo diz isso, ele diz que essa glória vai ser revelada em nós. Porque nós nos revestiremos da glória que é de Cristo. A angústia, a gente tira sabendo que a gente já vive a eternidade agora. Angústia, a gente vive sabendo que nem a pior dor do mundo é pior do que a gente viver sem Jesus. E para educar o coração assim, e para desenvolver uma espiritualidade dessa, em que a gente tem a certeza e a esperança de uma comunhão viva e uma festa eterna com Cristo. Não, porque a gente está muito mais preocupado com as nossas conquistas. A gente está muito mais preocupado com as nossas realizações. E o que perturba a mente da gente não é o fato de a gente não ir para a eternidade e adentrar os portões da glória celestial com o nosso Criador. O que atrapalha a gente é porque a gente não conseguiu conquistar ou ganhar alguma coisa que você sabe que é volúvel e volátil. Que você sabe que não dura. A única certeza que nós temos, cristãos, é que nós viveremos com Cristo eternamente. Pessoal, se isso não consolar vocês, deixa eu dizer, loteria nenhuma vai. Você pode ganhar todos os prêmios da loteria de agora até o final da sua vida, porque a angústia sempre vai entrar dentro de você. Porque nada vai ser suficiente. Quando Cristo não é suficiente para nós, a mente não aguenta. A mente não aguenta. E muitos sofrem, são neuróticos, porque não conseguem encontrar suficiência nessa mensagem. Isso aqui é o centro do cristianismo. Nossos irmãos no passado vendiam tudo o que tinham porque eles achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Vendiam tudo, porque eles estavam tão impactados com a mensagem do Evangelho. Eles estavam tão impactados com a mensagem de que Deus ressuscitou dos mortos e que vai voltar, nada podia, não precisava de mais nada. 2000 anos depois, a mensagem ainda é a mesma e o consolo ainda é o mesmo. A questão toda é, onde a gente fita os olhos, aonde a gente coloca os olhos. Quer tratar a angústia? Eu queria te convidar para a Páscoa hoje, para Jesus. O que você faz com isso? Primeiro, eu queria que você gastasse um minuto orando para você perguntar para o seu coração, como é que está o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento de interesse, de frigidez, frio, legalista, só na base da moral? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é que você e Ele se encontram? Porque Ele mesmo, inspirando o apóstolo, diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de carne nem sangue, mas eles nasceram pela vontade de Deus. E eu queria te convidar a aproveitar o fato da cruz ter nos feito filho de Deus. Somos filhos de Deus porque o Filho de Deus nos adotou. Ele deu até o título de filho dele para nós. Nem isso a gente era, nem isso a gente tinha. Mas ele deu o título de filho de Deus, que era só dele, para a gente. Não dá para se relacionar por interesse com uma pessoa dessa. Não dá para se relacionar com medo. O que aflige você? Lançando sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quais fantasmas ainda perseguem você? Porque já não existe condenação para ninguém que está em Cristo Jesus. Ninguém. Eu queria te convidar para você ter um tempo de oração.